Por aqui, o Agricultura BR fala de pecuária, né? Só que a gente vai falar de mercado, né? Falar de outra coisa boa, né? Se falar de touro bom é muito bom por aqui, imagina falar de mercado de reposição em alta, boi gordo, arroba, subindo com boas expectativas. E para falar sobre esses temas, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Ronald Macuco, que participa desta edição conosco aqui no Agricultura BR. Ronald, obrigado por estar conosco mais uma vez. E eu começo te perguntando a respeito de gado de reposição, né? E a gente tem falado um pouco mais a respeito disso, porque está mais difícil fazer a aquisição desse tipo de animal. Como é que está essa oferta pelo país? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. E sim, Fabiano, o abacaxi pegou preço. É isso que a gente ouve. O pecuarista sumiu do grupo do WhatsApp. Essas são as palavras que eu acompanho. O boi cai dentro do junho e o julho e o pecuarista aparece, o negócio flui. O boi subiu. O bezerro, o garrote já estava escasso. Agora o bezerro, Fabiano, ele ganhou firmeza com oferta mais restrita. Se eu pego o Brasil e divido ele em dois, o sul do país, o centro-oeste e o norte estava um pouco mais ofertado até então, até pelo regime de chuva. Nesse momento, Fabiano, a oferta restrita, você não encontra bezerro abaixo de R$ 14. A Macu, pontualmente, mas não é o Nelore extra, não é o Nelore de qualidade. Se você olha hoje, já tem leilão e alguns estados se destacam. Tocantins hoje tem um preço do bezerro, Fabiano, mais caro do que o Goiás. Bezerro de 16,50, de 17, já começa a ser realidade em algumas regiões. Quando você olha para o MS, que é onde você está aí, meu amigo, o bezerro de 17,50, de R$ 17, o bezerro de 210 quilos, ele é realidade. É o bezerro de R$ 3.340, R$ 3.500, que está sendo precificado, inclusive, no indicador CPEA Mato Grosso do Sul. Isso não quer dizer que o pecuarista recriador, que vai fazer uma recria e uma engorda, ele não está receoso. A pergunta é, Macuco, a conta fecha? Posso fazer estoque? Dá para continuar nessa compra? Pega um animal mais pesado, porque o animal já valorizou, então tento sair desse ágio, que é o bezerro de 170, 180, 190, tento sair desse bezerro mais leve, vou para um bezerro mais pesado. Quais são as orientações? Porque há um receio, há uma preocupação. Então, de forma geral, o bezerro subiu e a compra, o comprador vem para o mercado e encontra uma oferta mais restrita devido ao momento, devido a todo o cenário que a gente viveu nos últimos 2 anos de fêmea sendo tirada do mercado e, consequência disso, é um bezerro mais restrito, é um boi magro mais restrito também. Ronald, essa restrição, ela tem trazido melhor resultado para o criador, né, quem trabalha com cria no Brasil. Entretanto, quando eu vejo, né, quando a gente calcula aqui quantas arrobas de boi a gente precisa para fazer a aquisição de um boi magro ou de um bezerro, principalmente no boi magro, a relação é positiva para quem é o terminador, para o confinador. Como é que essa conta tem funcionado nas praças brasileiras? Se você chegou até aqui, você comenta, você compartilha, você curte. Eu estou rodando o Brasil, trazendo histórias inspiradoras para que você possa criar ou se inspirar nessa realidade que eu estou trazendo. Então, leva para palestrar na sua região e aí eu vou também contar a história local sua. Muitas das vezes eu vou na sua fazenda, eu vou no seu negócio. Vai, berra aí. Gostou? Então comenta. Primeiro, acho que a gente começa a trazer um olhar. O cara da cria, e meu pai inclui nisso, eu ainda tenho 40 vacas de parceria na cria ainda, mas diminui bastante no último ano, até pela aquisição de área que eu fiz. Ele por si só, cada dia mais está colocando bezerro pesado. Então aqui a gente fez uma conta de um bezerro de 210. Hoje, boa parte das fazendas que estão investindo em genética, e vai ter agora, mais tarde, você comentou que vai ter oferta de animais de genética aqui no canal, no canal do Cultura BR, no canal do Boi, né? Vai estar à disposição aí para quem quiser fazer aquisição. É um animal que promete e tem genética embutida e tem histórico investido que vai entregar bezerro em 7 meses de 240, 250 quilos. Então, de forma geral, é mais renda dentro da fazenda da cria. O grande fator aqui eu não consigo pagar o mesmo valor que eu pago no bezerro de 180, 170
R$ 200 do que eu pagaria no bezerro de 250, 260. Até porque o cara da recria engorda, ele vai ter menos tempo e menos capacidade de diluir esse ágio. Então, quanto mais o bezerro começa a subir numa categoria de 260, eu pago menos. Agora, o cara da engorda, e até para que essa relação que você comentou, ela fique saudável, Fabiano, o cara da engorda, cada dia mais, com esse bezerro de genética, ele faz uma recria cada dia mais rápida, uma recria onde esse animal vem ganhando peso e ajudando a diluir esse ágio. E na engorda, antes eu bati um boi de 17 arroba, 18 arroba, inclusive o contrato da arroba é precificado um boi, Fabiano, de 16 arroba e meia. Hoje, eu já bato boi de 22, 23, 24 arroba. Se eu pego um bezerro um boi de 22 e olho para o boi e olho para o bezerro de 3.300, um boi hoje gordo me deixa uma receita de 7.500, 7.800 até R$ 8.000. Se eu falo do animal de 24 arroba, vendendo a 350. Para comprar um bezerro de 3.300, eu consigo comprar 2.3, 2.4 bezerro. Para o atual cenário e para o ano que a gente vive desde 2021, que tiver uma valorização do bezerro, ainda é saudável. A pergunta é, esse bezerro que eu estou pagando 3.300, qual vai ser o valor do boi dele daqui 1 ano e meio, daqui 1 ano, para quem faz uma recria mais intensiva, uma RIP e uma TIP, ou quem faz uma engorda, confinamento? Qual vai ser o valor do boi? Então, eu tenho que olhar também a projeção do boi futuro. E o boi para maio do ano que vem, a Bolsa precifica um boi de 370, 368. Eu acredito que o mercado futuro está até conservador demais, tá, Fabiano? Para esse boi futuro. Eu acredito que esse boi futuro pode dar mais preços na tela da Bolsa, o que vai trazer uma gestão boa para quem está comprando esse bezerro mais caro agora e aí entregar uma conta positiva para o atual cenário. Ronald, essa precificação no mercado futuro, você falou que está conservadora lá para a posição de março, mas parece que ela está conservadora também agora, se a gente olhar para o último trimestre do ano, as posições de outubro, novembro e dezembro, frente a um boi magro que ficou mais caro de qualquer maneira, escassez de animais e uma escala muito encurtada no Brasil. E isso não está encurtado só por motivo de vontade das plantas frigoríficas. Como que deveria estar, ou como que vai estar, como que vão estar os negócios ali em outubro e em novembro? E nós separaríamos o último semestre nós estamos já entrando no agosto, então, automaticamente em 2 meses, depois 3 meses. Claro que o outubro acaba sendo muito lastreado no setembro. O grande fator é que a gente deve ficar sem a China, sem a cota, dentro do setembro, começo de setembro. Então, o mercado está precificando setembro, olhando com a saída da China. Agora, ninguém falou aqui, Fabiano, será que a China, mesmo com essa cota de 55%, eles não vão continuar comprando? Porque quando eu olho os números do setembro, do outubro, do novembro, do dezembro, nos anos anteriores, com a presença da China, nossa exportação era extremamente positiva. Então, há um outubro, novembro e dezembro, que deve talvez esfolar muito mais no novembro e outubro. Eu não estranharia de ver um boi novembro, um boi dezembro, próximo a 370, 375. Isso não quer dizer que a gente não vai ter um gargalo nesses próximos 50 dias. Eu estou muito receoso dentro de setembro. Inclusive, o boi do setembro, o boi do outubro, ele já está no posto. O boi do novembro, eu estou mandando ele, eu mandei ele na última semana, eu estou mandando ele agora. O boi do dezembro ainda nem foi para o posto, que é o boi de 110 dias, 120 dias. Então, resumo, se a gente tiver um preço dando uma folgada dentro do setembro, talvez a gente tenha uma oferta ainda mais restrita de boi dentro do novembro e dezembro, fazendo com que esse boi ganhe força e talvez a gente tenha um apagão de boi, necessariamente o que está acontecendo agora. Eu até trago aqui um dado, meu amigo. Essa semana foi vendido boi no Pará a R$340. Quanto é o boi em São Paulo hoje? 348, que é um indicador. Então, quer dizer que o diferencial de base, que historicamente é R$20 para o Pará, hoje está R$8. Então, assim, as escalas estão curtas e o preço no interior muito firme. Não é escala curta com preço no interior com diferencial de base alongado. Tem menos boi também no interior do país. E o Pará vem sofrendo, junto com Tocantins, Maranhão e outras regiões, o advento da exportação do boi vivo. E naquela região esse ano foi muito firme. Então, há uma procura por boi. Vaca foi vendida aqui no Goiás essa semana a 330, vaca gorda, e com oferta mais restrita. Então, esses próximos 20 dias do agosto deve ser firme.
A atenção total fica dentro do setembro. Por quê? O boi do novembro e dezembro, na minha visão, vai ter um impulso tanto de demanda como oferta mais restrita, o que é extremamente positivo. Se eu olho para o primeiro semestre ou para o primeiro trimestre do ano de 2027, eu tenho aqui um fator que é a demanda vem forte, porque esse ano a gente viu ela aí até pela essa correria para compor a cota China do ano que vem, que é 1.200.000 toneladas. Esse ano 1,6 milhão, né? Então, de forma geral, eu acredito que apesar da cota China, a gente vai continuar exportando para a China, o que talvez passe por esse setembro mais tranquilo, apesar de haver aqui uma ressalva e uma preocupação de curto prazo minha. Ronald, pegando o que você falou aqui, que você posicionou em relação a essa oferta restrita, apagão de boi, que é algo que a gente tem falado que já ocorre, a gente está vendo uma dificuldade muito grande entre São Paulo e Mato Grosso do Sul para ter boi para abate. Existe uma ociosidade forte nas indústrias frigoríficas, o pessoal já não trabalha sábado já faz algum tempo, todo mundo já deu férias coletivas, volta, entra de férias, entra de novo, e esse cenário não muda. Quando a gente pensa na categoria anterior, gado magro, né, e pensa nos confinadores, que a relação é positiva para o confinador também. Quando eu olho aí para confinador de Goiás, tem grandes confinamentos em Goiás, no Mato Grosso também, a gente imagina que ele consegue ser competitivo buscando gado magro no norte do país, no Pará, Rondônia. De repente você consegue ali fazer um negócio interessante de fazer essas aquisições. Já em São Paulo, você tem também uma grande concentração de confinamentos, esse cenário já fica um pouco mais caro, né? Mato Grosso do Sul já não tem tanto, mas fica mais caro. Da onde que vai vir esse gado magro para engordar e ficar pronto esse animal ali, principalmente nos 2 últimos meses do ano? Fabiano, quando a gente se posiciona, a gente prega o que se destaca, ele é martelado, né? É difícil eu falar isso olhando para nível Brasil. Eu tenho uma responsabilidade enorme, como eu tenho, como você também entende, mas você vai ver, você vai noticiar, Fabiano Reis vai noticiar, frigorífico tal, fechou as portas por não ter oferta de boi que garante o estático dele, e ele está fechando, ele está mudando de localidade. Você vai ver isso acontecer. Macuco, é alarmismo? Não, não é alarmismo, é um movimento natural de mercado. Hoje, Fabiano, não desce boi do Pará para o Goiás. Aqui tem um grande comprador do Goiás, que ele compra boi, muito boi no Pará. Esse ano o boi não veio do Pará para compor o seu confinamento. Inclusive, esse confinamento, esse ano, pagou 375, está pagando 375 e ele não achou boi. Ele teve que pagar 380 no Goiás. Automaticamente, ele está enxugando a oferta do boi magro do Goiás, que iria para os pequenos. Por quê? O boi do Pará hoje, exportação paga melhor que mercado doméstico. Devido também à roupa produzida no Pará estar um pouco mais barato, Fabiano, acaba que o boi também não está descendo. Hoje, boi na Transamazônica é R$360, 370, 375. E boi de 12 arroba. Não desce, tá bom? No outro, 2 anos, 3 anos anterior, isso estava acontecendo com frequência. Hoje não. Talvez o bezerro ainda saia, mas o boi magro não. Então, assim, meu amigo, há sim um sentimento de oferta mais restrita, a presença da fêmea começa a sumir do abate, não sei se você viu esses dados CIP, começa a mostrar que a fêmea, para o mês de julho, ela sumiu da linha do abate, meu amigo, e automaticamente a demanda persiste. Macuco, se tem menos oferta, demanda persiste, preço maior será praticado? Para derrubar boi hoje, você precisa fazer um movimento muito mais fora das realidades de fundamento do que fundamento. O fundamento hoje é sólido. Um ponto que você abriu aqui, eu vou fechar esse ponto aqui. Confinamento. A dieta nutricional está interessante. Boi aqui engordado no Goiás, 230 a 250 reais a arroba produzida. Com boi acima dos 350 São Paulo, pagando 380 num boi magro hoje, com rendimento de 55, 56, esse boi me entrega 500 a 600 reais. Agora, se o boi gordo tem uma corrigida, a conta não é positiva. Então, por isso que eu acredito que só o grande vai peitar esse boi de 380 se essa bolsa não melhorar. Isso por si só faz com que a oferta seja mais restrita. O boi dos grandes, 90%, aqui vou trazer talvez um pouco mais conservador, 70% é o boi do termo, é o boi do contrato, é o boi que o cara faz a put. Então, de forma geral, os confinadores também, o frigorífico não vai conseguir alongar a escala em cima de boi de confinamento, não. Talvez Mato Grosso pode acontecer isso dentro de setembro. Outras regiões
o boi está escasso e a demanda está firme. Sabe como é que você entende que o boi está firme? Quando você vê os marchantes vir buscar boi em Minas, buscar boi em Goiás, balanção, 55% de rendimento, pagando 345, 350, Minas, Goiás, começa a ser a realidade do atual momento para compor as escalas deles lá na frente e atender os contratos que eles têm.